Dr. Marcelo Pedreira, na janela da polícia. Doutor Marcelo, tem novidades aí nos procedimentos, novas normas e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do engasgar, Boa. que é uma coisa séria, né? A gente não liga muito, Então, mas pode ter consequências muito graves, não pode? as mais graves que a gente pode imaginar, né, Isabel? Né? É um bom assunto mesmo, porque o engasgo é o que pode acontecer com adultos e crianças. Então, a gente viu um caso recente, acho que não mais do que 2 anos, né? Nós tivemos uma morte, né, do Wilson Fittipaldi, filho do Barão, né? Irmão do Emerson, que morreu consequência de um engasgo, né? Ele estava comendo, ele engasgou. Não conseguiram reverter o engasgo na hora, conseguiram levar para o hospital, só que as sequelas foram graves, a ponto de ele falecer. Né? Uma pessoa já idosa, mas extremamente forte, você viu, morreu porque engasgou. E aí é o seguinte, a gente sabe que as crianças têm uma facilidade maior do que o adulto para engasgar, muito porque até pelo próprio controle que elas têm de responder a essa situação do engasgo. Então a gente sabe que o bebê, é claro, ele tem mecanismos de proteção para não engasgar. Então você coloca, por exemplo, uma comida sólida num bebezinho de colo, bebezinho de meses, né? A ideia dele é colocar para fora, por quê? Porque o corpo está dizendo que aquilo não é para ele, né? E pode ser perigoso engasgar. A gente tem esses reflexos. Agora, evidentemente, nem sempre isso salva. Então, um bebê, quando coloca alguma coisa na boca, ou uma pecinha de brinquedo, ou sem querer engole um pedacinho de fruta pequena, um bebê que já está comendo, né? Comida sólida. Pega um pedacinho maior de comida, aí quando engasga, o que é o engasgar? Aquilo passa aqui da garganta, e ele entala na garganta, ou até um pouco abaixo da garganta. Então, o risco do engasgo, Isabel, muitas vezes a gente fala o seguinte, aquela pessoa está tossindo, ela está engasgada. Por definição, ainda não está, porque ela está tossindo. Né? Então, quando a pessoa tosse, ela consegue falar, eu estou engasgada, é o momento de você agir antes que ela engasgue mesmo, porque engasgo na medicina é quando você tem uma obstrução total ou quase total, não passa ar. Então, é aquela pessoa que não fala, não tosse, vai ficando roxinha, né, porque vai faltando ar. Esse é o grande perigo do engasgo. Porque quando eu pego mesmo uma criança maior que entenda, um adolescente, um adulto, ele começa a comendo, ele começou a tossir, porque desceu errado, né? Você tem que fazer o seguinte para ele: levanta, né? E tussa, estimula ele a tossir. Não precisa levantar a mão para cima, não precisa virar de cabeça para baixo, estimula a tossir. Não adianta também dar tapas fortes nas costas, cuidado, né? O que a gente faz é você dar uma estimuladinha nas costas mesmo, para ajudar ele a tossir, e ele tosse. Então, a sabedoria popular é interessante, né? Você vê que esse negócio de bater nas costas até acaba funcionando, porque você não precisa dar umas pauladas muito fortes, né, para machucar a pessoa. Mas faça ela tossir, estimule a tosse, porque a tosse é um reflexo para tirar alguma coisa estranha das vias aéreas. E aí, quem nunca, né, deu uma engasgada? Aí depois que você desengasga, quer dizer, no caso, que você tira aquele corpo estranho, você respira melhor, a tosse passa, né? Mas nesse caso a gente diria que é um pré-engasgo. Agora o que acontece, Isabel? Você pega um bebê, ele vai ter o reflexo de tossir. Você não vai falar para o bebê para forçar a tosse, não dá. Mesmo uma criança maior, nem sempre consegue. Então o ideal é que você saiba como agir em cada situação dessas. A gente sabe que das crianças, mais de 90% que engasgam de maneira grave são crianças menores de 5 anos. Crianças já, digamos, na fase que nós chamamos de pré-escolar para escolar. Certo? Essas crianças, por quê? Porque levam coisas à boca que não deveriam levar. Às vezes mascando um chiclete, uma balinha, bota uma peça de Lego na boca, por quê? Porque coloca. Vai comer uma uva, uma salsicha, tudo isso pode entalar na garganta. Então esse é um risco importante que a gente tem que ver. E desses 90%, uns 65%, 70% é em bebê. Porque o bebê, então, não consegue, evidentemente, ter nenhuma manobra proposital para poder ajudar esse desengajo. E aí, o que a gente faz? Exatamente. Essa é a nossa grande meta de conscientizar, em primeiro lugar, profissionais de saúde a fazerem a manobra correta. Médicos, enfermeiros, os profissionais do SAMU, por exemplo, sabem fazer essa manobra, é muito bom. Bombeiros sabem fazer essa manobra.
Mas o que a gente precisa saber, mesmo quando a criança chega aos hospitais, que o profissional de saúde esteja atualizado sobre as maneiras mais seguras de você fazer desengasgar a criança. Né? Mas não se chegar uma criança no hospital para o médico começar a gritar aí, São Brás, levanta a mão para cima, né? Joga água dentro. Não é isso, gente. Você tem que ter manobras para você tirar aquele corpo estranho, aquela coisinha que acabou obstruindo, parou, entalou nas vias aéreas. Então, veja, você falou das atualizações, então nós temos um consenso, um grupo internacional bastante grande que cuida das normas de atendimento de emergências em crianças e adultos. Então, são grupos grandes, das grandes sociedades médicas no mundo ligadas à emergências, das sociedades médicas ligadas à pediatria, à cardiologia, à unidade de terapia intensiva. Eles se juntam e, pelo menos a cada 5 anos, eles revisam para saber se o que a gente está fazendo em termos de emergência é aquilo que deve ser feito. E aí eu englobo um pouquinho além, tá? Por exemplo, se você chega no pronto-socorro, uma parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, você tem que ser muito bem atendido pela equipe de médicos. Por quê? Porque existe toda uma técnica para a gente poder reverter essa parada cardíaca quando ela é reversível. Isso é importantíssimo. E se você não faz isso, você não segue isso, Isabel, a chance de você perder o paciente é muito grande. Então, a cada 5 anos, um grupo de especialistas, inclusive do Brasil, se reúnem para poder discutir. Estamos fazendo a coisa certa? Esse grupo se reuniu agora, semana passada. E foi bacana, porque ele viu que muito do que a gente está fazendo no pronto-socorro, mesmo fora do pronto-socorro, o SAMU, por exemplo, está fazendo certo. É o que a gente está fazendo é o melhor. Mas algumas coisas mudaram. E uma delas é, em primeiro lugar, ter realmente mais atenção a pessoas possivelmente engasgadas. Então, houve uma melhora, principalmente na pediatria, de maneiras que a gente pode atuar, por exemplo, na rua, ou mesmo na porta de um pronto-socorro para desengasgar uma criança. Vamos lá ver quais são, rapidamente? Primeiro lugar. Pois é, estou curiosíssima. Vamos ver, bebê. Ó, Isabel, você apareceu com a minha amiga aqui. Excelente, exatamente isso que eu queria. Estica a sua perna, pode ser a perna esquerda. Pega o bebezinho por aqui, ó, segura no rostinho, deita o bebê aqui, ó, em cima do meu braço. Não é difícil não, gente. Ó, deitou em cima do meu braço. O bebê tá aqui, ó, protegidinho, com a cabeça aqui. Rápido, a gente vai pegar a mão. Tá vendo essa parte da mão aqui? Essa parte aqui no nosso punho. E eu vou fazer o seguinte, ó, gente, 5 golpes nas costas, aqui entre o ombrinho, ó. Eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes, isso é suficiente para soltar alguma coisa, eu já sinto aqui na minha mão e a criança começa a chorar. Tá bom? Óbvio que eu vou ter que dosar a minha força, mas é suficiente para realmente dar as pancadinhas. Se não melhorou, a criança não emitiu som nenhum, detalhe, se a criança chorar, ela desengasgou. A criança não chorou, o que você faz? Vamos tentar de outro jeito? Troca a perna, ó o que eu faço. Coloca ela desse lado. Aí eu estou olhando a criança. E o que mudou esse ano é que a gente pode usar a mesma maneira que eu fazia lá atrás, com essa parte do punho, eu posso bater aqui na criança, ó. 1, 2, 3, 4, 5, no peitinho da criança. Antes a gente pedia para fazer com 2 dedos, mas era mais difícil. Hoje você pode fazer com todo cuidado essas 5 pancadas. E aí a gente espera que você libere a criança do que está atrapalhando a via aérea. Senão você vai alternar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E alguém, evidentemente, que já está ligando para o SAMU 192 para pedir ajuda. Muito porque, depois disso, aconselha-se que você leve a criança ao pronto-socorro. Ok? Para saber se está bem. Se é uma coisa simples, você tirou da boquinha. A criança tossiu, relaxa, gente. Não tem problema nenhum. Então, a gente faz isso. Até quando? Até que saia, ou eventualmente, gente, falando até agora em termos de profissionais de saúde, tá bom? Vamos supor que não dê para sair, a criança pare de respirar, pare o coraçãozinho. Aí o que a gente faz, quem sabe, a gente coloca essa criança no chão, numa mesa, e a gente começa a fazer as compressões do coração. Aquela massagem cardíaca, a gente chama de compressão cardíaca, você coloca no chãozinho e a gente ajoelha e começa a fazer a pressão, para ver se no chão a gente consegue aumentar a força, aumentar a pressão no peito, ela coloca para fora, mas já ligou para o sangue. Então, numa situação dessa, você já começou a fazer a manobra, já pede para alguém ligar para o SAMU 192.
porque eles vêm te ajudar. Ok, se você conseguir tirar antes, liga para o SAMU e fala, tudo bem, eu tirei, estou levando para o hospital, ou deixa o SAMU vir para poder levar para o hospital de criança. Tá bom? E sempre levar para o hospital. É bom. Tá, primeiro que você, numa manobra dessa, eventualmente você pode até ter machucado. Machucado, Isso, né? mas é melhor se arriscar do que você ter uma criança que possa perder a vida. Então é sempre bom levar. Sempre é bom levar para o doutor dar uma olhada e falar, tá tudo bem, a gente vai ficar em observação. Tá bom? Isso aqui, Isabel, a gente faz com um bebezinho, pequenininho. Tá? Tá. E aí tem, a gente pode até falar, se você quiser, podemos falar num outro vídeo, né, para não ficar muito longo, a gente pode ensinar como é que a gente faz para desengasgar uma criança maior, uma criança que não seja de colo, já uma criança de cima de 1, 2 aninhos, que já fique de pé, que é interessante também a gente ver isso. Pode ser? Pode, claro. Vamos para o próximo vídeo? Marquemos? Batemos. Então tá Próximo bom. vídeo prometido, a gente vai ensinar como é que faz esse desengasgo nessa criança maior. Super importante saber. De quantos anos? De Criança que já fica em pezinho. Tá? 2 Criança, a 6 anos. é uma criança que eu não consiga fazer isso aqui. Tá. Tá? Uma criança que eu não consigo, eu não vou colocar uma criança de 3 anos, eu não tenho força No nem colo. perna para colocar no colo. Então a gente fala bebê, geralmente o bebezinho até 1 ano, passou de 1 aninho, tem outra técnica que a gente pode mostrar para vocês, pode melhorar. Então vamos fazer para o próximo vídeo. Tá? Tudo bem, marca. When I grow too old to dream, I'll have you to remember.